Graça e paz. Mais uma vez estou aqui, Pastor Alberi, com o devocional Palavra Viva. É um prazer estar aqui comunicando as bênçãos de Deus através da sua palavra ao seu coração. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, nos ajude divulgando esta mensagem. Nós estamos falando a respeito do famoso Sermão da Montanha, Sermão das Beatitudes, ou das Bem-aventuranças, sermão que Jesus profere no monte. E nós falamos no último vídeo, no versículo 5, onde dizia: bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra, ou bem-aventurados os mansos, dependendo da sua tradução. Eu quero pensar no versículo 6, do mesmo capítulo, que diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Mais do que felizes são aqueles que têm fome e sede. Mas não fome e sede de pão, não fome e sede de comida, de bebida, ou seja, não é algo a nível físico e material. As pessoas às quais Jesus profere este sermão e fala estes princípios eram pessoas que estavam realmente desejosos, sedentos de justiça. Só que eles estavam sedentos de justiça no sentido físico, humano, material, porque viviam uma opressão. Eles estavam debaixo do domínio do Império Romano, portanto, eles se sentiam injustiçados, pesados impostos que lhes eram tributados, um peso que havia sobre eles, não tinham uma liberdade completa, eram vassalos do Império Romano, pagavam tributos ao Império. Inclusive, a Bíblia nos mostra a história de pelo menos 2 cobradores de impostos que foram tocados por Jesus. Vemos Mateus, que se tornou discípulo de Jesus, um dos apóstolos, o próprio Mateus, o texto em questão. Vemos a história de Zaqueu também, um que era chefe dos cobradores de impostos. Então, eram tributos que eram cobrados, então era injusto de certa forma tudo aquilo. Então, o povo que Jesus dirige a esta palavra estavam sim necessitados de justiça nesse aspecto, mas a justiça que Jesus vem falar a eles, a sede de justiça, não era a sede de experimentar justiça própria ou ser justificado por si mesmos. Não era o desejo de serem tornados justos ou ter um Estado ou um governo que agisse com justiça diante deles. Vivemos numa época, num contexto onde vemos muita injustiça social, onde vemos pessoas sendo injustiçadas, onde vemos pessoas muitas vezes sendo tratadas com indiferença, mas o que o texto está nos dizendo, e Jesus estava falando, não era desse tipo de justiça. Ele estava dizendo para aquelas pessoas: bem-aventurados, mais do que felizes são aqueles que desejam a justiça, que desejam ser justificados, mas não auto-justificados, mas receberem a justiça de Deus. Somos injustos também em nossas atitudes. Nós também não somos completamente justos. A Bíblia diz, pelos lábios do profeta, que a nossa justiça é comparada a trapos de imundícia. Aqueles trapos que eram usados, aqueles panos em que usavam para enfaixar os braços, os ferimentos dos leprosos, aquele pano sujo que às vezes a dona de casa usa para limpar o chão, ele fica encardido. Então nossa justiça, ela é encardida, ela é suja, ela não é completamente límpida, branca, porque são nossa justiça, nossa autojustificação. Porém, o texto está nos dizendo, este princípio está nos ensinando que nós seremos bem-aventurados, mais do que felizes, quando entendermos que fomos justificados por Cristo Jesus. Jesus na cruz do Calvário se fez justiça por nós e agora nós somos justificados por Cristo pela fé. É por isso que a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há mais, porque fomos justificados por Cristo, nos tornamos justiça de Deus. Deus nos justifica em Cristo por causa da justiça divina.
porque Jesus se fez justiça por nós. E por isso, eu e você fomos justificados pelo Senhor. O texto diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa justiça que vem de Deus. Não podemos esperar por justiça humana nesta terra, mas nós podemos contar com a justiça que vem de Deus. E haverá um dia quando o justo juiz vier a esta terra e ele vai reinar sobre esta terra e vai tornar este mundo justo segundo os padrões celestiais. Ele vai manifestar um reino de justiça. Então, a nossa sede por justiça, por sermos pessoas justificadas pelo Senhor, que tenhamos uma vida reta e íntegra diante do Senhor. Jesus se fez justiça para mim e para você. Somos justificados por Jesus. Por isso, querido amigo, querido irmão, ainda que você tenha a sua vida completamente injustiçada no tempo que se chama hoje, você pode contar com a justificação pela fé em Cristo Jesus. Não pela nossa justiça própria, não a nossa autojustificação, mas somos justificados por aquele que por nós morreu na cruz. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Que tu sejas um bem-aventurado, em nome de Jesus.